Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu já peço para vocês se inscreverem, para deixarem um like, porque a gente vai ter uma conversa muito boa e de puro conhecimento sobre como ser respeitado. Eu já peguei aqui, né, o meu café, então bora pro vídeo. Então vamos começar falando sobre o que acontece quando você não é respeitado. Eu sou uma pessoa que desde sempre eu sou bastante respeitado, então tenho muita propriedade para falar. Em todos os lugares que eu chego, pessoas nunca caçaram confusão comigo, nunca, tipo assim, furaram a barreira, entende? Então a gente vai separar esse vídeo em duas bases. Primeiramente, é a base de comportamento e a base da aparência. Tudo que envolver o comportamento atitudes, o que você pode fazer, o que você pode realmente reagir de certa forma diferente. E tudo que abordar a aparência vai ser mesmo como as pessoas te veem e etc. Então, os problemas de não ser respeitado, ele realmente é ruim. Que é o quê? Se você está numa escola, num trabalho, principalmente nesses ambientes, rapaziada, esse vídeo vai ser mais focado para falar desses ambientes. Quais são os problemas ali? O primeiro deles é bullying. As pessoas não te respeitam, elas olham com você com um olhar de menosprezar, entende? Elas te menosprezam. Então você sofre zoações, você sofre, cara, coisas que você não gostaria de ouvir. Então esse é um dos problemas. E um outro problema, ele vai para você, que através do bullying, né, você não ser respeitado, você se sente desconfortável em certo lugar. Você não sente bem, você não sente que as pessoas gostam de você, você não sente que você tá no ambiente certo, entende? Esse é outro problema. E não ser respeitado, ele oculta a sua presença num certo local. Porque você perde a confiança das pessoas em você. Você meio que oculta a sua confiança. Ou seja, se você é um cara confiante, gosta de agir com confiança, etc., oculta, as pessoas vão achar que você é um bunda mole. Então, meio que oculta. Outro problema, como eu acabei de falar aqui, né, é a falta de reconhecimento. Não importa o que você faça, não importa o que você faça, as pessoas não vão reconhecer, não vão ver mérito nisso, porque elas não te respeitam. E essas coisas que eu falei são problemas de você não ser respeitado. Agora, eu vou dar sete coisinhas que vocês precisam fazer para ser respeitado. E vocês vão sair desse vídeo aprendendo e já ter em mente o que vocês precisam fazer. Então assista até o final, que eu tenho certeza que você, quando terminar esse vídeo, você vai ser um cara muito mais respeitado na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você for, as pessoas vão parar e olhar para você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é respeitar os outros. Porque não tem como outra pessoa te respeitar se você não respeita ela. Você precisa mostrar que você reconhece as coisas que ela faz, você reconhece a pessoa que ela é. Através disso, é o primeiro passo. A primeira coisa, você precisa respeitar o próximo. Isso é simples, é a base do respeito. O respeito genuíno. Então, vamos para a segunda coisa já, porque a primeira não tem muito o que falar, né? É só você respeitar o próximo. No segundo, a gente já começa no comportamento. Porque você precisa mostrar confiança. Você precisa ter uma postura diferente. Você precisa ter uma postura de um cara que ele não deixa acontecer qualquer coisa. Ele não... Como é que é a palavra? Ele não... Tipo assim... Ele não aceita que as coisas... Qualquer coisa... Você pode falar com ele qualquer coisa, que você não vai fazer nada. Ele pode falar com você qualquer besteira. Pode te xingar e você não vai poder fazer nada. Então, você precisa ter uma postura mais firme, mais rígida. Não necessariamente rígida, mas você precisa criar uma postura. Você precisa ter uma autoimagem de você já sendo respeitado. Uma pessoa de respeito. Uma pessoa de respeito não toma algumas atitudes que você talvez esteja tomando. Então você precisa parar e pensar o que eu preciso, como eu preciso ser para que as pessoas me respeitem. É através disso você cria uma autoimagem. Porque pensa comigo, se você não te respeita, como eles vão te respeitar?
Então você precisa se respeitar. Você precisa ter uma postura forte. Uma postura que as pessoas falam, ó, ele não é aberto a qualquer coisa, esse cara tem uma postura firme. Isso, as pessoas têm até medo de conversar, de falar com pessoas que têm uma postura boa, porque passa seriedade, passa a ser uma pessoa de respeito. Então, essa é a segunda coisa que você precisa fazer, mostrar confiança. Cara, uma coisa que as pessoas sempre vão buscar em pessoas que são respeitadas é erro. É você vacilar. Porque através de você vacilar que elas vão encontrar coisas, motivos para não te respeitar. Então, a terceira coisa é, seja consistente e honesto. Honesto consigo mesmo e honesto com as pessoas. Porque isso é importante. Você precisa ser consistente na postura que você tem. Exemplo, você não pode estar de um dia agindo de uma forma, de uma maneira, e no outro você já está agindo de outras formas. Então você precisa ser consistente, cara. Você precisa ter uma personalidade fixa. Você não pode ficar pulando de galho em galho. Um dia você é honesto, um dia você não é, um dia você é confiante, outro dia não. Não. Você precisa ter essa postura de respeito. Você precisa ser consistente. Pelo menos quando estiver com as pessoas. Quando estiver em público. Quando estiver na comunidade. Para que as pessoas te vejam dessa maneira. Não o tempo todo, talvez com a família. Entenda, sua intimidade custa caro. Ou seja, quem tem a sua intimidade tem que ter muita ligação com você. Você não pode dar intimidade para qualquer um, porque pessoas podem usar dela contra você mesmo. Então, a terceira coisa é você ser consistente e ser honesto. Meu café esfriou, então bora falar a quarta coisa, que é aprenda a dizer não. Isso talvez é um dos pontos mais importantes para você ser uma pessoa respeitada de fato. Porque dizer não é não ser submisso a opiniões, ser submisso à proposta, ser submisso a comportamento. As pessoas não podem falar o que você deve fazer, o que você deve seguir. Não existe uma linha base. A linha base é você que dita. Ou seja, se você tem medo de defender outra ideia, você não vai ser respeitado. As pessoas não respeitam porque nem você respeita o que você fala, então não faz sentido as pessoas te respeitarem. Ou seja, você tem que aprender a dizer não. Você precisa ser firme a esse ponto. Você precisa ser firme para que as pessoas entenderem que você não é bonzinho, você não segue elas. Você cria o seu próprio caminho de acordo com o que você pensa, com o que você faz. Então, aprenda a dizer não realmente. Aprenda a ter o poder das suas escolhas. Aprenda a escolher as coisas certas e confiar nelas e ir até o fim, cara. Você precisa ditar as coisas da sua vida. O que você acredita sobre isso. Para de seguir o que os outros falam para você seguir. Você tem que seguir o que você acredita, cara. Então, firmeza, não mude de opinião, independendo. Opa, a câmera balançou. Acredite na sua opinião e confie nela, independente do que os outros acham, do que os outros tentam fazer para te mudar de opinião. Então, quarta coisa, aprenda a dizer não. É importante. A quinta coisa é você desenvolver suas habilidades. Ninguém respeita um cara que fica parado na vida, que ele para no tempo. Você precisa desenvolver suas habilidades em várias coisas na sua vida. Você precisa aprender várias coisas. Precisa ser um cara de muitas tarefas, muitas habilidades, entende? Ninguém respeita um cara que não sabe fazer as coisas. Ninguém respeita um cara fraco. É muito difícil. Então você não tem que estar em constante evolução. Você precisa entender um pouquinho de cada coisa. Então, tenta se aperfeiçoar continuamente. Você precisa estar em movimento, correndo. Você tem que se importar com você mesmo, entende? Você precisa entender que é você por você, então você precisa aprender as coisas. Tipo, se a gente for voltar lá, muitos anos atrás, né? Os homens das cavernas. Eles precisavam deles mesmos. Eles precisavam caçar a própria comida. Ou seja, eles precisavam desenvolver sua própria habilidade. Não era outro homem que fazia isso para eles. Então, é muito importante com que você respeite você mesmo ao ponto de colocar na cabeça que você precisa aprender várias coisas. Tanto de sobrevivência, tanto, sei lá, de trabalho. Você precisa focar em fazer mais dinheiro.
Muitos falam, né, que para você ser respeitado, você tem que ser rico. Mas não, o processo da riqueza, o processo de ficar rico, você também é respeitado nesse processo. Se você busca muito isso, tem um propósito bem alinhado, as pessoas vão te respeitar se você respeitar esse processo, esse propósito. Então é você correr atrás de desenvolver suas habilidades. Essa é a quinta coisa, agora a gente vai para a sexta. Sexta coisa, seja justo e imparcial. Resumindo, pare de puxar o saco dos outros, até quando eles estão errados. Você precisa ser exemplo de alguma coisa. Você precisa ser exemplo de alguma coisa. Seja disciplina, seja de personalidade, seja de, sei lá, seja exemplo de integridade. Seja justo. Não puxe o saco de uma pessoa aqui, não da outra. Você precisa ter um caráter muito bem definido. Você precisa ter uma linha certa. Muitas situações vêm pra gente e tal, e a gente tem que separar o que tá certo e o que não tá. Seja justo, cara, independente se for um amigo seu, se for um parente. Você precisa ter uma linha de pensamento certa, pensar no que você acredita e dar bons conselhos. Ser justo. Aí você mostra que você tem uma personalidade que, independente do que a pessoa é, do nível de intimidade que ela tem com você, você continua, tipo assim, justo. Você continua agindo com sinceridade. Isso é muito importante para que as pessoas de fato te respeitem. Muitos jogam isso fora, não levam a sério, mas isso é totalmente real. Então, agora a gente vai caminhando para a última coisa, é a sétima coisa. Sétima e última coisa, cuide da sua aparência. Deixei para o final, porque não tem como ser respeitado se você não cuidar da sua aparência. Ter uma aparência de respeito. Você precisa ficar forte. Você precisa ter um corpo forte. Mas não só o corpo, você precisa ter uma mente forte. E outra coisa, não tem como a gente respeitar pessoas que não se colocam em primeiro lugar. Você precisa acreditar em você e isso é agir com confiança. E outra coisa, tem pessoas que são abençoadas, né, geneticamente, de ter uma estatura alta, que são coisas físicas, né, biológicas, que a gente não tem escolha, é genética, que fazem com que o indivíduo seja mais respeitado. A altura, talvez tem uma genética mais de ter mais corpo, ser forte, etc. Mas isso não é desculpa, porque você precisa analisar algumas coisas e falar, calma aí, eu respeito quem usa essas coisas, quem usa esse tipo, quem age dessa maneira. Então o segredo é você ir se adaptando o seu caráter, adaptando coisas que você veste que não condiz. Eu, por exemplo, eu não respeito algum certo tipo de pessoa que age de tal maneira, veste tal coisa, isso já quebra. Tipo assim, eu falo, esse cara não é ninguém. Você não respeita, então você precisa se vestir bem, você precisa treinar, você precisa ter um corpo forte e você precisa analisar como as pessoas, quem você respeita e como ser mais respeitado. Então, isso é lógico, não tem como, né? Então essa foi as 7 coisas para você fazer, para você ser um cara verdadeiramente respeitado por todos, não importa onde passar. Então, muito obrigado por assistir até aqui, já deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo. E antes eu tenho um recadinho. Quem quiser aprender a trabalhar em casa com apenas um telefone, fazendo vendas e etc., eu tenho um treinamento perfeito para você, chamado Guia da Independência. É literalmente o seu guia de como começar no marketing da maneira certa, sem investir em tráfego pago, sem precisar criar um produto. Eu libero tudo lá dentro, então, primeiro link da descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!